Olá pessoal, boa tarde. Como sempre eu costumo dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Zilton, sou evangelista. Esse canal é para evangelizar, para pregar o evangelho das boas novas. E neste dia a gente vai ler no livro de Lucas, no capítulo 19, que fala sobre Zaqueu, o publicano. Uma pequena história e Deus vai falar ao teu coração. Amém? Abre tua Bíblia, no capítulo 19 de Lucas, e vamos ler do 19 até o capítulo 10. Amém? E diz assim: estando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Subiu em uma árvore, quer dizer. Quando Jesus chegou naquele local, olhando para cima, disse a Zaqueu: desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu com grande alegria. Todos que viram murmuraram, dizendo: esse é que hospedava um homem pecador? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Essa história, meus irmãos, conta a história de um homem publicano, um homem cobrador de imposto, um homem que toda a sociedade tinha desprezo, tinha raiva, um homem que hoje simbolizava o que hoje, como se fosse um político hoje, e a maioria dos políticos, as pessoas têm raiva, independente de qual for o político, as pessoas não gostam de político. Então, ele era mais ou menos dessa forma, um publicano, um pecador, um homem que era desprezado, um homem que era rico, né? Mas era desprezado pela grande parte, tinha raiva dele. Então, o que aconteceu? Zaqueu sabia que Jesus ia passar em Jericó. Não sei se você viu um vídeo do céu de Jericó. Essa é a mesma situação. Jesus só passou uma vez em Jericó, diz a história. Então, Zaqueu também pegou a oportunidade nesse dia de conhecer o Senhor Jesus. Então, Jesus ia passando. Aí diz assim no capítulo 3, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e porque ele era pequeno. Ele ainda tinha esse problema, que ele era um homem baixo, de pequena estatura, e ele queria ver Jesus. Ele tinha um intuito, talvez, penso eu, que ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha visto que Jesus era o Salvador do mundo, ele sabia que Jesus era o Messias, ele também era um escolhido de Deus, ele era um escolhido que não sabia que era um escolhido, como Jesus falou, esse também é o filho de Abraão. Amém? E eu creio que Deus está falando no teu coração, eu tenho certeza que também você é um escolhido por estar escutando essa história, esse vídeo. Então, no capítulo 3, procurava ele ver quem era Jesus, pois não podia, porque era pequena estatura, grande multidão. Jesus sempre andava com as multidões, porque Jesus, o povo ia ver que Jesus tinha os milagres, e as pessoas estavam ali, ele queria ver quem era Jesus, ele não conhecia, ele tinha ouvido falar, eu creio, né? Para ele estar querendo ver quem era Jesus, quem era esse homem. Então, diz assim no capítulo 4, correndo adiante, subiu em uma árvore, no meu texto, em um sicômoro, deve ser uma árvore, né? É uma árvore. Subiu uma árvore a fim de vê-lo, porque sabia que ele ia passar. Na verdade, ele sabia que Jesus ia passar naquele local. Então, os dias de hoje é do mesmo jeito, você tem que esperar Jesus passar, então você não pode perder a oportunidade. A oportunidade de quê? De você ter um encontro com Jesus. É o grande, o mais importante na sua vida, é você ter esse encontro. Então ele não perdeu tempo. Eita, Jesus vai passar. Correu ele, subiu na árvore e ficou ali. Quando chegou o capítulo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse a Zaqueu: desce depressa, pois convém hoje eu ir para a tua casa. Amém? Que coisa maravilhosa. Quando você vai ao encontro de Jesus, Jesus volta e vai para a tua casa. Jesus vai morar contigo. Jesus vai morar com teus familiares. Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer cear contigo. Mas
Para isso acontecer, você tem que tomar uma atitude. Qual é a atitude? De buscar Jesus, de ir atrás do encontro de Jesus. Jesus vai passar ali, então vai onde Jesus está, vai na igreja mais próxima da tua casa, vai ao encontro, que Jesus aqui diz o quê? Quando Jesus olhou para aquele lugar, quando Jesus chegou, olhou, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Ou seja, Jesus tem pressa. Desce rápido que eu vou para a tua casa hoje, disse o Senhor Jesus. Então, Jesus tem pressa para mudar a tua situação. Jesus tem pressa para salvar a tua casa, a tua família. Amém? Jesus tem pressa. Aí disse-lhe no capítulo 6, e ele desceu com toda a pressa, recebeu com grande alegria. Meu irmão, se tua vida está triste, se tua vida não tem sentido, Jesus é a alegria. Esse homem desceu com uma alegria tremenda. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele encontrou a salvação, ele encontrou a alegria, ele encontrou a libertação, ele encontrou a salvação para a sua vida. O sentido que talvez você diga: o que sentido tem na minha vida? Muitas vezes você é uma pessoa bem sucedida, muitas vezes você tem uma certa condição, mas falta algo na tua vida, que é o Senhor Jesus. Não importa, aqui diz que ele era um homem rico, ele tinha dinheiro, mas o dinheiro não trazia felicidade. Ele veio, desceu com alegria quando Jesus falou com ele. Quando Jesus falou com ele, desce depressa, e ele desceu com maior alegria. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Jesus quer te dar alegria, Jesus quer te dar vida, Jesus quer ir para a tua casa, cear contigo. Aí ele diz, aí o pessoal, no capítulo 7, todos que viram isso murmuraram, dizendo: para que ele se hospedava com um pecador. Não é assim muitas vezes você quer mudar a sua situação, você quer mudar a tua vida, aí vem o que? Os murmuradores, os que nem deixam e ficam te julgando. Ele não é um pecador? E quem é que não é pecador, meu irmão? Quem é que não é? Você já nasce sob o pecado. Muitas vezes pessoas vão dizer a você: não vai para a igreja não, eu quero ser mais santo que Deus. Não se trata de santidade, se trata de necessidade. A gente necessita do Senhor Jesus. Esse homem era rico, com certeza esse homem não faltava nada, mas ele não tinha vida, ele não tinha alegria, ele tinha tristeza no coração. No capítulo, aí todos murmuraram, dizendo: o homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou, no capítulo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, houve uma mudança, houve uma diferença. O evangelho, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, tem que haver mudança. Se você for para uma igreja, você conhece alguém que vai para uma igreja e está no mesmo, não muda a sua situação, é do mesmo jeito, enganando, mentindo, não houve uma transformação, não houve, então, meu irmão, ele não é convertido. O convertido, a mudança, como ele mudou aqui, ó: resolvo dar metade dos meus bens ao pobre. Se eu tenho defraudado alguém, deu 4 vezes mais. Ou seja, tem que ter arrependimento, tem que ter mudança de rota, tem que ter uma mudança. Não pode ser de todo jeito, não pode continuar sendo um cristão, mas do mesmo jeito, enganando, mentindo, se prostituindo, traindo sua esposa, enganando as pessoas, comprando fiado sem pagar. Tem muitos que estão nessa situação, não são crentes, meu irmão. O crente tem que ter uma mudança, tem que mudar a atitude. A gente não quer dizer que a gente não peca, a gente peca sim, mas você não pode pecar voluntariamente, você não pode mentir, você não pode enganar as pessoas, você não pode comprar e não pagar. Quantas pessoas estão nessa situação, meu irmão? Quantas pessoas estão nessa situação? São pessoas que compram, não pagam, enganam as pessoas. Deus quer a sinceridade. O homem foi sincero aqui: se eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes. Houve arrependimento, porque o arrependimento gera mudança no caráter, gera mudança na pessoa. Se Jesus não muda teu caráter, você nunca se converteu. Você nunca se converteu, essa é a verdade. Para mim, para você, para todos. A mesma palavra que sai para você, sai para mim. Essa palavra era uma faca de 2 gumes. Ela tanto corta você como me corta também. Tem que se corrigir a cada dia. Tem que haver uma mudança. Aí no capítulo 9, Jesus diz o quê? Jesus te disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também seu filho de Abraão. Ou seja, ele também é filho de Abraão. Meu irmão, você é filho de Abraão. Se você ouviu esse vídeo até agora, você é um filho de Abraão, você é um escolhido de Deus. Mas você tem que tomar uma atitude, você tem que mudar a sua rota, você tem que mudar a tua situação. Você tem que mudar. Para se converter, uma mudança de rota.
É uma conversão, é o quê? Você está com o seu carro indo para o canto, vou dobrar à direita, você converteu, você voltou. É uma mudança de vida. Não pode ser do mesmo jeito. E não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Amém? Jesus diz o que? Houve salvação, porque esse também é o filho de Abraão, ou seja, Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Então, Deus mudou a vida desse homem. Aí no capítulo 10, Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Só há um grande Salvador quem está perdido, meu irmão. Se você está perdido, Jesus está dizendo que Ele veio te salvar. Ele veio te libertar. Não importa a tua situação, não importa a situação desse homem. Talvez esse homem tinha tudo, mas não tinha Jesus. O homem era rico. Pensa aí, o homem rico. Quantas pessoas hoje acham que não precisam do Senhor Jesus? Esse homem era rico e precisou. E Jesus disse: hoje houve salvação. Por que houve salvação? Porque houve atitude. Ele disse o quê? Ele quis uma mudança. E é do mesmo jeito para você, meu irmão. É do mesmo jeito. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar na tua casa, na tua família. Jesus quer que tu mude tua situação. Jesus quer salvar tua casa. Jesus quer salvar teu casamento. Jesus quer salvar tua vida espiritual, financeira. Meu irmão, não perda a oportunidade. Como eu disse na história do cego de Jericó, aqui também era Jericó. Jesus só passou uma vez nessa cidade. Se Zaqueu não tivesse buscado o Senhor Jesus, nada teria acontecido. Mas houve a sede. Ele deve ter ouvido falar: Jesus está na cidade, eu vou conhecer esse Jesus, eu vou mudar a minha situação. E ele próprio, Jesus não pediu para ele fazer nada, mas ele mesmo disse, porque o Espírito Santo toca no teu coração. Quando a gente está errado, tu tem que mudar nisso, tu tem que parar isso, tu tem que sair do vício, tu tem que sair do álcool, tu tem que sair das drogas, não importa. Não importa, que Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. E se foi você, meu irmão, não perda tempo. Não perda tempo. Vai para uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que prega o evangelho genuíno e muda a tua rota, muda a tua vida. Só depende de você. Jesus está passando hoje na tua vida, através deste vídeo. Amém? Fica com Deus. Vou fazer uma pequena oração para que Deus possa abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa foi a história de hoje, essa foi a história desse vídeo de Zaqueu, um pecador publicano, que houve uma mudança e transformação. Meu Deus, que essa mesma mudança haja na vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa mudar a rota, que o Senhor possa mudar a situação dela, que hoje haja salvação na vida e na casa dela, em nome de Jesus. É isso que eu te oro e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem falado ao coração dessas pessoas através do vídeo. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.